Olá, meu nome é Aldemir, de Trânsito, aqui é a Regina Cacete. A gente vai fazer uma aula de bolero, fazendo uma coreografia na minha usava o vai no vídeo. O primeiro movimento que a gente vai fazer é saindo ao lado, andando, cadando. A gente vai fazer só um S, andando, indo atrás. Bem simples, bem tranquilo. Como é que a gente faz isso? Ao lado, o cavaleiro vai à frente para pedir esse S. E aqui, indo à frente, ele começa essa transição e já encerra. Aqui é importante, além do cavaleiro ir à frente, dama, portaria de todo para fazer essa. Pronto, já vai sair. Mais uma vez. Feito essa e acabou. Ok? You know